Muito bom dia, pessoal. Aqui é o Cacau Gomes. Vamos lá para o nosso vídeo aqui falar um pouquinho sobre ativos brasileiros. A gente começa aqui pelo Ibov. Aqui já estão as marcações do último vídeo, gente. Eu não vou apagar não, porque respeitou bem, né, o que aconteceu. A gente já tinha previsto aqui um certo movimento do Ibov. Vou só recapitular aqui muito rapidamente e a gente avança aqui, tá bom? O que eu tinha deixado aqui marcado aqui? Que o Ibov estava fazendo um movimento de queda, né? Inclusive até um movimento forte. A gente marcou um canal aqui de baixa. Chegamos numa região aqui de suporte. Deixa eu até referenciar isso aqui. A gente chegou na região aqui de suporte. Atravessamos essa região, mas o preço não conseguiu dar sequência. Ele sofreu uma reação aqui dos compradores, né? O índice ele reflete aqui o que acontece com as ações. Então, entrou uma frente compradora aqui, a gente voltou a passar aqui para cima desse suporte anterior, né? Mas não saímos do canal. Veja bem que aqui no diário a gente vê que o movimento aqui do preço aqui, né, dos pontos aqui do Ibov aqui, ele bateu exatamente na nossa linha de canal e já sofreu um pouquinho ali. Só que esse candle, né, que ele fez aqui foi um candle muito forte. Isso pode indicar para a gente aqui uma continuidade aqui dessa alta, como pode ser também um candle de exaustão, tá? E aí, o que acontece aqui? Nesse ponto, muita gente poderia, né, por estratégia aí, por exemplo, se fosse um ativo aqui, seria a hora de entrar vendendo aqui. Bom, não é bem assim não, né? A gente precisa ter mais sinais aqui, como por exemplo, o preço voltou aqui no diário, né? Ele sentiu essa região, mas ainda voltou muito pouco, né? Tá preso aqui em cima. E quando a gente faz a leitura aqui do micro movimento, olha só, eu tive essa alta, o preço voltou aqui na casa do 65, continuou subindo. Deixa eu só alterar um negócio aqui, deixa eu ver se vai mudar. Mudou. Aqui, ó, a gente veio aqui nessa região, né, não, era o outro mesmo, perdão aqui, deixa eu voltar para outro grid aqui, vai ficar mais fácil aqui da gente ver lá, aqui mesmo. Esse movimento, dando um zoom aqui para ficar mais claro, a gente fez esse movimento de alta, o preço veio até na região aqui dos 65 e depois voltou a subir, depois a gente teve um outro movimento aqui, ó. O preço voltou novamente aqui na casa dos 50, voltou a subir. E aí a gente teve um outro movimento de alta, o preço voltou na casa dos 50 e resolveu subir. Então agora a gente tem esse movimento aqui e o preço está vindo aqui para visitar a região de 50, né, de 62,6, né? Então aqui, ó, entre 37,5 e engraçado que está invertido aqui. Não sei quando é que eu inverti isso não, mas tudo bem. Então aqui, desse movimento, quando ele voltar aqui no 625, né, entre 625 e 37,5, a gente não faz nada. Se ele vier aqui para essa região e fizer um candle de rompimento aqui para cima, ele demonstra continuidade de alta. Agora, se ele vier aqui para essa região, por exemplo, né, passar dessa região aqui para baixo, aí sim mostra pra gente aqui que realmente ele está respeitando o canal e que deve vir visitar a região de fundo do canal novamente. Por enquanto, não se faz nada, né? A gente chegou ali, nem compra, nem vende. Aliás, né? Quem comprou aqui por baixo, quem viu esse rompimento aqui nessa região aqui, resolveu fazer uma entrada aqui, né? Por exemplo, em algum ativo aqui, ou mesmo no mini índice, né? Aqui nessa região aqui dos 121,700, já pode sair fora, né? Inclusive já está dando alvo aí, não é isso? Foi aqui uma defesa aqui para trás aqui. A gente está falando aqui que já chegou em uma vez e meia aqui o movimento. Já tá bom, né? Não precisa avançar. Ou realiza a parte e deixa o resto ir. Isso para quem está em futuros aí, tá bom? E indicação aqui para o Ibov é ele recuar mais um pouquinho. Então pode ser que essa semana que vem a gente veja o preço recuando um pouquinho mais aqui, tá? Agora, se fizer um outro candle aqui, tipo, tá aqui, ó, né? Caiu um pouco, fez um candle aqui de alta, e a gente foi um candle significativo, continuidade de alta. Então, ficar atento na segunda-feira para ver o que o preço vai falar para a gente, tá? Vamos aqui para Vale, gente. Vale sentiu o suporte, né? Vamos baixar aqui. A gente está na região de suporte e o preço sentiu aqui, os compradores entraram, né? Eu marquei aqui que o preço continuaria caindo e deixei essa linha aqui no 50,84, que essa é a linha de referência para a gente aqui dar continuidade, tá?
No movimento menor, o que a gente está falando aqui? O preço está fazendo isso, e aqui ele já fez um fundo mais alto, fez um topinho mais alto, mas ele não rompeu, ele não fechou acima desse ponto. Então a gente ainda continua com a possibilidade do preço fazer isso aqui, ó, tá? Ele vir aqui, fazer isso e voltar a descer. E nesse momento aqui, como eu falei, o Ibovespa também fez um candle muito similar, né? Pode ser que ele vira daqui para cima e volta a subir de novo. Daqui ele pode fazer um novo candle, fechar acima desse ponto, testar ele aqui e voltar a subir. Eu estou na região de suporte e pode ser que isso aconteça, tá bom? Mas a Vale, nesse ponto aqui, a gente tem que aguardar esses movimentos. Volto a falar segunda-feira, amanhã vai ser um dia a ser observado para ver se a gente vê algo nesse sentido. Se eu tiver um engolfo aqui para cima, pode ser que é continuidade. Caso eu tenha esse preço rompendo aqui para baixo, alguma coisa aqui, a gente tem também um sinal aqui de continuidade de queda, tá bom? É isso aí que tem que observar. BBSE tá muito bonita, né? Semanal eu tinha marcado aqui continuidade de alta, ele foi até lá em cima já no 0,78 ali na projeção. E qual que é o ponto que a gente estava esperando ele aqui? É nos 40, né? Continua. A projeção é essa aí, tá recuando um pouquinho, realizando aqui, mas é normal. Tá fazendo um canal de alta aqui, né? Fez esse canal de alta e ele assim não anda reto, né, gente? Isso aqui vai fazendo esses movimentos aí até subir, mas assim, projeção muito interessante de continuidade de alta aqui, tá? BBSE, tô bem otimista com ela aí. Petrobras agora fez um movimento de rompimento dessa região que a gente tinha marcado aqui. Olha só como é que virou, né? Vinha fazendo aqui um ending diagonal, mas estourou aqui para cima, furou aqui. Isso é bem legal, tá, gente? Se continuar aqui, então Petrobras agora ficou com a carinha aqui de continuidade de alta bem interessante, tá? Então para essa semana aí, ainda mais aqui, ó, deu um tirinho aqui, deu uma violinada aqui em cima aqui, que isso pode indicar duas coisas, né? Ou limpou a liquidez para voltar a cair, ou realmente foi com muita força, realizou um pouquinho e vai continuar esse movimento de alta aí. Deixa eu até ver como é que tá o volume desse negócio aqui. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui no volume. Ó, ele tá... Eu gosto de pôr isso aqui, gente, é tudo branco, sabe? Fica mais fácil aqui da gente ver. O volume não importa, né? Se é um volume negativo ou positivo. Isso é até uma ficção aí, tá? O volume é volume. Se fez uma movimentação na região aqui com certo volume, é sinal de que o preço está movimentando ali naquela região, tá? Então aqui, ó, realmente ele está aumentando o volume aqui. Pode ser que a gente veja esse preço dando continuidade aqui nessa alta, né? Eu tinha marcado esse ponto, que o preço ameaçou voltar aqui, fazendo esse topo aqui. Caso ele furasse aqui para baixo, continuava caindo, mas aqui ele inclusive rompeu esse topinho anterior aqui no diário, e isso é sinal de continuidade de alta. Se eu pôr no 4 horas, vocês vão ver que ele fez um candle e já voltou meio que para testar aquela região de rompimento ali, ó. Tá vendo? O que ele fez aqui, ó? Ele furou, tá vendo aqui no 4 horas a gente vê o volume, né, maior aqui. Ele furou esse topo e já voltou na região para testar, e pode ser que aqui agora ele já está fazendo isso aqui, ó, para poder continuar a alta dele. Projeção disso aqui, gente, vamos fazer pelo semanal, tá? Eu tenho esse movimento aqui no semanal. Projeção, primeiro alvo aqui, caso ele continue andando ali para cima, é nos 39,87, tá? 100% do movimento ali. 39,85. 39,85. Beleza? Tô bem otimista aí. Petrobras tá com a cara boa, tá? Continuação de alta aí. YouTube também virou. Vamos só acertar aqui o gráfico. A gente vem num canal muito bonito aí de alta. A gente tá vindo aí num canal de alta aí já há algum tempo, né? Opa, vamos tirar esse volume aqui. E aí, ó, passamos para a parte superior do canal, né? Saindo da linha média, rompemos aqui uma região interessante do preço. Ele tá voltando ali para visitar esse rompimento. Esse aqui foi o topo que antecedeu o fundo mais fundo, né? E aí a gente tem essas duas regiões aqui que são importantes para a gente, esse fundo e esse topo. A gente acabou de romper esse topo e estamos voltando aqui para fazer uma visita nessa região de rompimento, provavelmente dar continuidade aqui de alta também. Então o YouTube
está mostrando também tendência de continuar a alta dele aqui. A princípio aqui é o que a gente consegue identificar alta para YouTube. Taesa. Olha só a reação da Taesa, gente, né? Nós tínhamos marcado aqui uma continuidade de queda aqui para a Taesa. A Taesa veio fazendo esse desenho aqui de queda, chegou nessa região, nem chegou aqui na região de suporte que a gente tinha projetado e deu um revés muito interessante. Olha só, a gente tinha essa região aqui de suporte, né, que virou uma resistência, furamos, veio aqui, negou, voltou, bateu aqui exatamente na nossa linha, voltou a cair e agora a gente já passou ela para cima, ou seja, esse ponto aqui, ó, marcava para a gente um ponto de virada aqui do preço, ó. E ele já virou, demonstrando aqui que mudou a característica do movimento. Aqui a gente já tem uma mudança, uma inversão na característica do movimento, indicando para a gente que o preço deve continuar subindo aqui também. Então, Taesa pode ser que continue subindo, tá? Estou otimista com ela aí também, tá bonito o gráfico aí, virou um pouco. Olha o que o Banco do Brasil fez. Esse Banco do Brasil deu uma estilingada para cima aqui, muito interessante, né? A gente vinha marcando uma certa queda aqui para o Banco do Brasil. Ele fez realmente um movimento aqui de queda bem forte aqui durante muitos dias aqui, muitas semanas. Limpou essa região toda aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, trás para frente aqui, ó. Limpou essa região, veio basicamente pegar essa sombra aqui, ó. Tá vendo? Veio nessa região de sombra aqui de trás aqui, ó. É o emboladinho, né? Se eu ponho aqui no diário aqui, a gente vê aqui um aglomerado, tá vendo? Aqui nessa região. Vamos pôr no mensal para ver como é que tá aqui, vê? Exatamente a sombra aqui, né? Do mensal, ó. Interessante marcar desse jeito aqui pra gente ver, tá vendo? Então no mensal aqui veio exatamente aqui nessa sombra, limpou tudo que tinha aqui e olha a pancada que deu pra cima aqui, né? Subiu basicamente 14% aqui nesse mês, tá? Nós estamos falando aqui, gente, de janeiro, tá? E aí, ó, que andou muito forte, tá indicando pra gente continuidade aqui no movimento, tá? Não tem muito segredo aqui, tá? Só que chegou num ponto, né? Chegou num ponto aqui que a gente precisa estar atento. Olha lá pra você ver a resistência, né, que a gente tem aqui nessa região. Tanto que ele não conseguiu passar direto ali, deu uma paradinha, né? Não quer dizer que vai parar. Aqui no diário a gente consegue ver que o preço ele está com uma rejeição nessa região. A gente tem uma rejeição aqui nessa região e precisamos observar agora um pouquinho. Isso aqui não é ponto de compra, né? Nós precisamos ver o preço fazer um recuo. Esse preço ele tem que voltar aqui um pouco para a gente entender de fazer alguma entrada. Nesse ponto aqui eu não faria nada, tá? A gente tem que esperar um pullback para poder fazer uma nova entrada aqui. Característica de continuidade de alta, mas chegou num ponto de realização, chegou num ponto aqui de estresse do preço aqui, ele vai sofrer o efeito dos vendedores, já está sentindo, né, um pouco aqui o efeito dos vendedores, então a gente precisa realmente observar, não dá para fazer entrada aí, seria um momento de realizar quem entrou aqui embaixo. Olha que entrada linda, seria algo nesse sentido aqui, né, defesa aqui embaixo e já estaria fazendo aqui seus 4,62 aqui, né? 4,62 para 1 aqui. Muito interessante, né? Banco do Brasil, então, cautela aí, tá num ponto aí de resistência, tá? Não podemos fazer entrada aí, não. Só realização. Bradesco, gente, inclusive eu tinha dado uma callzinha aqui no Bradesco, ó, no último vídeo. Eu acho que eu passei essa call aqui, enfim, né? Não é recomendação de compra, é o que eu faria se fosse fazer um trade aqui, eu faria dessa forma. Ele rompeu esse ponto, que é um ponto importante, deu pra gente aqui uma oportunidade de entrada e quem fez aqui, por exemplo, já estaria aqui com seus, sei lá, aqui, ó, fazendo 5% aqui, ó. Em quantos dias aqui? A entrada foi mais ou menos aqui, tá? Ele rompeu, voltou, no que ele voltou aqui a gente sugeriu, né, que ele daria continuidade. Ó, eu tinha feito esse desenho que o preço poderia fazer isso aqui, ele fez. E aí sugerimos aqui que ele poderia dar uma oportunidade de entrada aqui, colocando no risco aqui 6%, 6, 7%,
para fazer 3,9 vezes aqui, que eu acho até que esse preço pode chegar aqui nessa região dessa linha de tendência aqui de baixo aqui, ó, tá vendo? Ah, vai vir aquilo ali tudo, mas pode vir aqui mais ou menos aqui nessa linha aqui, dá umas 2,5 vezes aí o valor de entrada facilmente aí, pode ser que dê, tá? Passou do ponto já, né? Já chegou, tocou na nossa linha de suporte, já inverteu o fluxo aqui, o movimento. O que eu estou vendo aqui para o Bradesco? Continuidade alta, tá bom? B3SA3 também tá dando uma carinha também de continuidade alta. Eu não sei se vocês perceberam, gente, mas a gente pegou esses ativos aqui, são ativos relevantes dentro do índice Bovespa. E o Bovespa, eu comentei lá que ele está parado, né, naquela linha superior e que tem que esperar o preço. Agora, as ações estão falando para a gente aqui que está com continuidade de alta. As ações estão mostrando continuidade de alta. Se mantém isso aqui das ações, o Ibovespa sobe também, né? E ele é formado por essas ações. Então, eu já começo a querer acreditar que o Ibovespa também, né, ele é consequência disso aqui, ele continua subindo. Olha aqui para você ver. Uma oportunidade aqui também, né? Olha, interessante. Ó. Se esse preço voltar aqui nessa região, de repente dá uma oportunidade aqui também, tá? Se ele voltar por aqui, daria uma oportunidade aqui de fazer uma entradazinha aqui, esperando ele vir aqui em cima aqui, ó. Só se voltar, né? Ali já passou do momento. Interessante aqui, olhando pelo diário, seria essa região aqui de baixo. Agora olhando aqui pelo semanal, a gente tem uma oportunidade aqui, tá? Esse stop ficaria meio caro aqui, ó, ficaria bem aqui embaixo aqui, ficaria um stop caro, né? Mas sei lá, 2 vezes para 1 aí já é algo interessante aí, já compensa o risco, né? Mas é isso, mas só se voltar nessa região aqui dos 10,95, tá? Então B3SA3, continuidade alta também. Ambev já não reagiu tão bem, né? A gente fez um desenho para a Ambev aqui que viria aqui, daria continuidade de queda e está seguindo mais ou menos o que a gente propôs aí, apesar de ficar um pouco deslocado aqui, né? Deu uma buscadinha aqui, tentou subir, mas rejeitou, né? Aqui, ó, o preço tentou passar, rejeitou e fez isso aqui nesse topo. Ele nem chegou a fechar acima desse topo anterior aqui, tá? Então a Ambev continua aí acreditando na queda da Ambev, tá? A Ambev caindo. Itaúsa, né? TSA4 chegou a romper a nossa linha aqui, mas rejeitou, já voltou, né? Ele rompeu a nossa linha, não deu sequência aqui na queda e já voltou. Vamos ver aqui um negócio. Movimento aqui, pô, bati na minha linha de 50%. Esse movimento ele ainda não está garantido não, viu, gente? Deixa eu ver aqui no diário aqui. Deixa eu ver no diário. Tá bem em cima aqui da linha, tá vendo? Tá bem em cima da linha. Quando eu olho aqui no diário, eu já teria motivação para ter feito algo aqui nessa região, tá? Eu já teria motivação aqui para ter feito algo nessa região, tipo isso aqui, ó, tá? No diário. E já tinha feito aqui um belo trade aqui, né? Tinha feito aqui 6% aqui, ó, né? Continua? Pode ser? Vem até aqui, tá? A gente pode até marcar aí que ele continua ali. Pelo semanal, eu tenho essa linha aqui que coincide com 50%, ó. Então o semanal tá me falando aqui que seria interessante para mim aquele rompimento ali com o meu stop aqui embaixo para buscar esse topo aqui, ó. Já não vale o custo, né? Já não tem uma relação de risco boa aqui, tá? Não tem uma relação de risco boa. Aqui o que daria para fazer, por exemplo, esperar esse rompimento, porque o que vai garantir para a gente aqui a mudança de caractere é esse rompimento aqui no semanal, tá? E uma vez feito isso, caso o preço continue aqui e volte, a gente tem a oportunidade desse pullback aqui, tá? Se esse preço, por exemplo, fizer algo nesse sentido, a gente tem a opção desse pullback, daria para fazer algo assim, ó. Preço subindo, tá? Ele fechando aqui para cima. Quando ele voltasse, a gente pegar aqui mais ou menos nesse ponto, colocando aqui um stop por aqui e mirando nesse topo anterior aqui, ó. Aí já fica algo interessante, né? Quase 2 vezes aí para um risco. Pode até fechar aqui no topo mesmo aqui
daria as 2 vezes aí, tá certo? Isso já seria algo interessante, talvez, aí de pensar, tá? Talvez até diminuir aqui um pouco aqui esse stop, daria para trazer o stop talvez até para cá aqui um pouco, ó. Tá certo? Então é o que tem aí, mas assim, tá bacana também. A gente precisa ver esse rompimento aqui dessa região, e ele tá aqui, já recuou um pouquinho. Pode ser que na segunda-feira ele dê sequência aqui na alta. Se ele fizer isso, ele confirma pra gente aqui a continuidade de alta, tá? Tá bem interessante também, tá? Usa aí. CSN sentiu, né? Suporte ali, ó. A gente tinha deixado marcado aqui a região de suporte e realmente bateu ali e já tá voltando um pouco. Semanal, tô longe do meu ponto de referência aqui para reversão, né? Que é esse ponto aqui de cima, essa região. Vamos deixar aqui esse topo marcado. E aqui no diário, a gente já teria motivos aqui para acreditar na continuidade de alta, tá? Esse preço ele pode voltar um pouquinho mais aqui, para depois continuar a subir. Opa, bolou. Ele pode fazer algo nesse sentido. Se ele voltar aqui, daria uma chance aqui também, viu, gente? É uma relação boa aqui também, ó. Pegar algo aqui nessa posição para trazer para cá, ó. 2,54 vezes ali, nós estamos falando aqui de 31%, é um movimento bem considerável, tá? Então é isso aí, ó. Que pode acontecer aqui, pode ficar bom aí. Aqui pode ser que ele daqui mesmo desse ponto já volte a subir, e aí para os mais animados aí, de repente até algo aqui, ó, mas aí já não fica tão interessante, né? Já não fica tão interessante, o risco aumenta muito, o risco aumenta bastante aqui. Interessante mesmo é esse movimento aqui, caso ele venha aqui para essa região, tá? Vai fazer esse tipo de entrada aqui, beleza? Gente, assim, Bolsa Brasileira deu uma reagida, aparentemente aí com uma tendênciazinha a fazer um movimento de alta. Só para lembrar aqui, o Ibov, ele está na parte superior do canal. Então pode ser que a gente veja ainda o preço voltar a cair, tá? Os ativos, olhando individualmente cada um, estão animador. E são eles que moldam o movimento do Ibov. Então isso dá para a gente aqui um alento, né? Dá uma característica aqui de continuidade do movimento de alta. Mas quando você olha uma figura integradora como é o índice aqui e ele tá desse jeito aí, você tem que ficar com o pezinho atrás, né? Não dá para sair fazendo loucura não, tá? Tem que considerar isso aí também, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo. Força, fé e fraternidade, bons trades para você. Um abraço.